Nós vamos meditar no Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Amém? Naquela mesma ocasião, chegaram o tetrarca Herodes a notícia sobre Jesus. E ele disse aos seus servidores: Ele é João Batista, que ressuscitou dos mortos. E por isso que ele age com poder milagroso. É que Herodes tinha mandado prender João e metê-lo acorrentado na cadeia, por causa de Herotildes, mulher de seu irmão Filipe. Com efeito, João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que considerava profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herotildes dançou diante de todos e agradou tanto Herodes como prometeu. Ele prometeu, jurando-lhe tudo quanto pedisse. E ela, instigada pela mãe, lhe disse: Dai-me agora mesmo, numa bandeja, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas devido ao juramento e à presença dos convidados, ordenou-lhe que desse a cabeça. Mandou, pois, degolar João na cadeia. Sua cabeça foi trazida numa bandeja e dada à jovem, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram pegar o corpo e sepultá-lo. Depois foram para dar notícia a Jesus. A saber disso, Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto e afastado. Mas o povo soube e seguiu das cidades a pé. Ao desembarcar, viu uma grande multidão de povo e, sentindo compaixão, curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, aproximou-se dele os discípulos e disseram: O lugar aqui é deserto, e já passou da hora. Despede o povo, para que possa ir aos povoados, comprar alimento. Mas Jesus lhe respondeu: Não há necessidade de eles irem embora. Dá-lhe vós mesmos de comer. Eles, porém, disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele falou, trazei-o para cá. Mandou a multidão sentar-se na grama. Depois tomou os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos para o céu e rezou a bênção. Partiu então os pães e deu aos seus discípulos e essa multidão. Todos comeram e ficaram saciados dos pedaços e sobraram, e recolheram 12 cestos cheios. Os que comeram eram cerca de 100.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedir, o povo subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, estava lá ele só. O barco já estava a alguns quilômetros da terra e ele era agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da madrugada, Jesus chegou andando sobre o mar. Ao vê-lo terminar sobre as águas, os discípulos ficaram com medo. E é um fantasma,
diziam gritando de medo. Mas logo Jesus lhe falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Tomando a palavra, Pedro disse: Senhor, se és tu, anda sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem descendo do barco. Pedro caminhou sobre as águas e ao encontro de Jesus. Mas ao sentir a violência do vento, ficou com medo. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Do mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando os dois entraram no barco, o vento se acalmou. Então o barco prostraram-se diante dele e disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. 3 pontos que eu gostaria de meditar sobre essa passagem. Primeiro é a inveja. Sobre a inveja. Sobre a inveja. Onde está a inveja aqui? Quando Herotildes manda Herodes a cabeça de João Batista. Por que isso? A inveja é um sentimento que bate no coração das pessoas, muitas vezes, que quer o mal da outra pessoa. Que quer o mal da outra pessoa. A inveja faz isso. A inveja faz você caluniar o irmão ou a irmã. Ele faz isso, ela faz isso. A inveja faz isso. Ela faz isso. Ela faz com que aconteça até a morte. A morte. Muitas vezes as pessoas são tomadas por esses sentimentos de inveja. E sentimento de inveja porque o irmão tem um dom isso, a irmã tem um dom aquilo. Porque o irmão se destaca mais nisso, naquilo. Então esse sentimento de inveja deve ser abolido dos nossos corações, das nossas vidas, principalmente quando nós buscamos a vida em Deus. A vida em Deus. Não podemos concordar com esse tipo de coisa, porque isso é contra o fruto do Espírito Santo. É contra o fruto do Espírito Santo. A inveja é o contrário do fruto do Espírito Santo. Totalmente. Uma pessoa invejosa, ela faz de tudo para ter a posse daquilo que é do outro. A pessoa invejosa. Então, esse é o primeiro ponto, sobre a inveja. E a inveja é um pecado. É um pecado. É um pecado. É um pecado. Ela faz você se sentir inconformado. Inconformada. Porque o outro está se dando bem, porque o outro está isso, o outro está isso. A inveja faz isso. A inveja faz isso. Por isso que o Evangelho vai dizer nesse primeiro ponto que Herotildes teve inveja de João Batista porque ele declarou o pecado dela. O pecado dela. É preciso entender que você, meu irmão, minha irmã, não pode andar no pecado. Não pode andar no pecado. Não pode. Não pode. Você tem que sair. E a igreja dá o meio de você sair do pecado. Qual que é? A confissão. A confissão. Todo pecado, quando nós confessamos, nós adentramos no mistério salvífico de Cristo. Por isso, Jesus quer cada vez que nós confessemos os nossos pecados. Perante quem? Perante o sacerdote, perante o padre. Perante o padre.
E quando há absolvição o pecado foi cancelado. Foi cancelado, não existe mais o pecado. Isso a Santa Amada Igreja vai dizer. Então, para dizer assim, Deus quer arrancar, esse convite que João Batista faz é o convite da conversão. Convertei-vos. Por isso que ele aponta o pecado de Herotildes e de Herodes. Aponta esse pecado. É preciso que você, meu irmão, é preciso você, minha irmã, saia, confesse. Confesse a sua falta. Confesse a sua miséria. Confesse. Outro ponto aqui, que a palavra vai falar, é sobre a Eucaristia. A multiplicação dos pães não é coisa que Jesus multiplicou, que não que Jesus multiplicou os pães físicos, não é somente isso. A multiplicação dos pães é a prefiguração daquilo que ele ia fazer e acontece atualmente na Santa Missa, que é a Santa Eucaristia. A Santa Eucaristia é esse pão que Jesus, é o corpo e sangue de Cristo que ele multiplica todos os dias e nos dá todos os dias no sacramento. Mas o que é a Eucaristia? A Eucaristia é Deus que é dentro de nós. A Eucaristia é Deus que é dentro de nós. O que é a missa? A missa. Primeiramente, a missa não é do padre. Não é do padre. Não é do padre. Quem pensa isso está errado. A missa é de Cristo. A missa é da igreja. A missa é da igreja. A Santa Missa é da igreja. Por quê? Porque quem constituiu a Eucaristia, quem constituiu a missa, não foi o padre. Vocês sabiam disso? Não foi o padre. Foi Cristo. Foi Cristo que constituiu a Santa Missa, que é o mistério do Calvário. É Calvário. É Calvário. Não é uma festa. Não é uma festa. É mistério do Calvário. Por isso Jesus antecipa aqui: dai vós mesmo de comer. Porque Jesus está dizendo assim para os apóstolos: vocês vão fazer a mesma coisa. É isso que Jesus está dizendo. Isso é tão verdade que como o evangelho, os 4 evangelhos, principalmente os 3 evangelhos sinóticos, os primeiros evangelhos, e João vai falar numa outra dinâmica, numa outra categoria ainda, vai falar desse mistério da Eucaristia, desse mistério eucarístico. Quando acontece a Santa Missa, por exemplo, acontece a salvação. É Jesus derramando o seu sangue no altar. É Jesus derramando o seu sangue. Principalmente quando o padre diz as palavras de Jesus, porque não há consagração sem se falar essas palavras. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não há consagração se não houver essas palavras. Não há. Se o padre inventar outra palavra e não falar essas palavras de Jesus, não há consagração. Não há consagração. Não há. E como eu devo me participar da Santa Missa? E como eu devo? Porque aqui a palavra dessa multiplicação dos pães vai falar desse mistério eucarístico.
vai falar desse mistério eucarístico. E como eu devo participar? Como Maria e as santas mulheres. Como Maria e as santas mulheres. Que roupa eu devo colocar na Santa Missa? A melhor roupa, ou seja, para as mulheres não são roupas decotadas. E para os homens não é bermuda. Não é bermuda. Porque a Santa Missa não é praia. A Santa Missa não é praia, meu irmão, minha irmã. A Santa Missa não é isso. Você não está indo para a praia. Você não está indo para um shopping. Você não está indo para um shopping. Você está indo para o mistério do Calvário. É para lá. Você está se encontrando com esse Deus que se derrama totalmente com o seu sangue para te salvar, para te amar. Para te amar. Por que dizer isso? Porque muitas vezes as pessoas vão para a Santa Missa sem saber aonde estão entrando. Aonde estão entrando. E vão conversando. E vão papeando. E vão falando de novela. E vão falando disso. E vão falando de futebol. Primeiramente, Santa Missa não é para falar de futebol. A missa não foi feita para se falar de time de futebol. Não foi feito para isso. Não foi feito para isso. A missa é para você se encontrar com esse Deus do Calvário, da cruz. Da cruz. É isso que é a missa. Padre Pio vai dizer: eu estou imolado com Cristo. Eu me imolo com Cristo. A Santa Missa de Padre Pio convertia e o povo corria para ir a participar. A primeira coisa que eles faziam depois de participar de uma missa de Padre Pio, Santo Padre Pio, era correr para a confissão. Era correr para o confessionário. A missa tem que causar isso em você, meu irmão. A missa tem que causar em você a vontade de voltar para Deus. Mas eu tenho tanto pecado. Por que isso? Porque nós somos todos pecadores. Todos nós, sem exceções. Sem exceções. A missa, porque está nos salvando, ela nos leva ao mergulhar também na confissão. Nos leva para... Porque eu me encontro com esse Deus que se faz presente. Com esse Deus que faz presente. E é tão verdade isso, que alguns cientistas vão falar, estão falando assim, que a Santa Missa é o maior centro de cura e libertação da vida. Mas para que a missa seja cura e libertação, é preciso ter esse nome, cura e libertação? Não. Toda missa cura. Toda Santa Missa liberta. Toda Santa Missa restaura. Toda, sem exceções. Sem exceções. Até aquela missa que não tem homilia nenhuma. Onde os sacerdotes celebram o mistério do Calvário. Aliás, no mistério do Calvário não teve nem homilia. Vocês sabiam disso? Porque Jesus está derramando o seu sangue, o seu sangue, e estava o quê? E estavam zombando dele. Estavam zombando dele. Então, para dizer que a Santa Missa é o mistério desse Calvário. É o mistério salvífico, onde você adentra no mistério da nossa salvação. E ele só está na Santa Missa? Não. Jesus não está somente na Santa Missa, mas ele fica presente em cada sacrário. Em cada sacrário, para ser adorado, para ser amado, para ser buscado. Em cada sacrário. Em cada sacrário de cada igreja católica, Jesus se faz presente ali.
Jesus fica se imolando 24 horas ali, intercedendo pela humanidade. Não pense que Jesus está lá morto, Jesus está vivo ali. No sacrário também. Outro ponto, finalizando, que a palavra vai nos ensinar, é sobre a fé. É sobre a fé. É preciso ter fé, meu irmão. É ato de fé. Diante das tribulações, é preciso que você reze. Deus te convida à oração. A oração. Deus está convidando esse povo, cada um de nós. Uma das mensagens de Nossa Senhora: rezai o rosário. Rezai o rosário. Reze o rosário. Reze. A busca pela oração. É necessário é necessário atender esse pedido de Maria. Rezai o rosário. Ela não tem pedido nem mais somente o terço mais. É o rosário. É o Santo Rosário. Deus quer fazer de você e de mim, homens e mulheres marianos, de Maria. Nossa Senhora quer fazer de nós profundamente homens e mulheres dela. Dela. É dela. É dela. Porque ninguém nunca amou tanto Jesus como a Virgem Maria. Ninguém conhece o mistério eucarístico de Jesus como Maria. Ninguém conhece. Porque dela nasceu Ele, nasceu essa carne que nós recebemos na Eucaristia. Foi dela. Foi dela, não foi de outra pessoa. Por isso, na Santa Missa, Nossa Senhora quer que nós participamos do jeito dela. Do jeito dela. Do jeito de Maria. E eu encerro dizendo: qual a importância que você está dando para a sua vida de oração? Qual a importância que você... Você sabia que não rezar é pecado? Não rezar é pecado. É pecado não rezar. Não rezar é pecado. E sabia que também, todas as vezes que nós não fazemos o sinal da cruz, também é um pecado para nós católicos? Porque o Catecismo da Igreja Católica vai ensinar que nós devemos fazer o sinal da cruz antes de comer. Devemos fazer o sinal da cruz antes de cada oração, no início do dia. É preciso. Então eu encerro falando assim: a grandeza da Eucaristia é cada vez mais nós se aproximarmos do grande fornalha de amor que é Cristo Jesus. Amém?